Sim, tá bem bom. Ótimo. Vocês me ouvem também? Sim, 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 sim para as duas. Que bom. Tá, beleza. Tudo certo aí, Laura? Tudo certo. Vou esperar o teu ok aí pra gente começar. Me diz quando eu posso dar início aqui que eu começo. É, a gente tá com 5 minutinhos, vamos só esperar Tá um ótimo. pouquinho, que o pessoal tá chegando. Eu acabei de mandar um e-mail para lembrar as pessoas. Tá. Tá dando eco, eu vou tentar baixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se Eu eu vou tiro o falar mais eco. um Tá melhorando? pouquinho. Eu de fato tô parada, então talvez seja por isso que tá parecendo congelado. Eu vou falar um pouquinho e ver se vocês estão me escutando. Estão me escutando bem agora? Tentei tirar um pouquinho do eco. Melhorou? Se Sim, sobre a apresenta. gravação da aula eu estou gravando. Essa é uma sala de aula nova que a gente está inaugurando hoje, que foi mais fácil de entrar, vocês devem ter percebido. Tá, quem tá com eco tenta baixar um pouquinho só, porque eu já mexi o máximo que eu podia. Pra mim aqui eu escuto sem eco também o teu. Parece. E o meu. Mas acho que diminuindo o som melhora. Aqui deixa só eu, quando a gente tem tempo, eu vou ver se eu consigo tirar esse eco aqui do microfone. Tem que ter um. Só um minutinho aqui. Deve ser. Ah, o meu retorno. Melhorou? Tá melhor agora? Acho que agora eu tirei o meu retorno aqui. Então, essa é uma sala nova. Não se aventurem em clicar em botõezinhos aí para não nada acontecer e vocês acabarem não saindo. Essa é uma sala mais completinha. Deve ter sido mais fácil para vocês entrarem, né, do que as outras. Então a gente investiu nesse formato. Eu estou ficando muito feliz cada vez que as aulas estão aumentando mais e a repercussão está sendo bacana. Acho que quem está participando já deve ter participado de outras vezes também, né? Tem um pessoal aí que eu tô vendo que já está acompanhando em outras aulas e é muito bacana a gente poder oferecer essa oportunidade. Essa vai ser a última desse mês, né? A gente vai ter só mais uma em dezembro, mas eu vou avisar vocês. E esse assunto de hoje chegou numa conversa minha e da Laura sobre os assuntos. Não, bota lá. Sobre os assuntos que ela mais atendia nas suas sessões individuais de coaching, como facilitadora do movimento perfeito, que ela vai explicar para vocês. E também chegou porque eu recebo essas perguntas no Portal do Bem. Principalmente quando eu conversei a semana passada sobre os terapeutas e a prosperidade, quem é terapeuta recebeu um e-mail meu falando sobre isso, eu recebi perguntas sobre a missão de vida. Pessoas perguntando, nossa, como é que você realiza esse trabalho que deve ser uma delícia de fazer, de divulgar as pessoas, de produzir as aulas online, de estar envolvida com um assunto tão bacana que é o autoconhecimento, né? Então eu levei isso para a Laura e a gente conversando percebeu que, poxa, quanta gente pode estar tentando encontrar ou tentando também, estando, aliás, com uma visão tão grande da sua missão de vida que era o que eu passei na minha adolescência. Eu imaginava que eu tinha que mudar o mundo e depois de conversar com a Laura, isso foi muito bacana ter percebido um outro olhar que ela vai passar para vocês. Então, sim, hoje eu me sinto no meu caminho, até porque eu montei o Portal do Bem por causa da minha busca. O Portal do Bem veio da minha busca pessoal de autoconhecimento, de fazer terapia, de participar de vivências. E quando eu vi, eu alinhei a minha
formação de comunicação e comecei a ajudar um terapeuta aqui, outro ali, produzir um evento. Quando vi, a coisa ficou nessa proporção. Então foi uma coisa natural, orgânica, que eu acho que eu acabei atraindo para mim. Mas durante muito tempo eu trabalhei em multinacionais, trabalhei 8, 10, 12 horas por dia no emprego comum. Hoje eu trabalho talvez mais do que isso em home office, em casa. Mas o coração bate diferente quando você está na sua caminhada mesmo, quando você ousa, porque precisa um pouco de ousadia, eu acho, a gente sente um pouco diferente. Então, dessa conversa surgiu esse assunto e bombou, as pessoas marcaram no evento que adoraram, então a gente viu que a repercussão é o resultado, né? A repercussão das pessoas é a resposta quando a gente acerta num tema. Todos os temas que a gente traz aqui no Portal do Bem, sempre tem uma pesquisa com um terapeuta para ver o que as pessoas estão mais levando para o consultório dele, quais são os artigos no Portal do Bem que são mais lidos, então a gente começa a fazer uma pesquisa para entregar para vocês o que vocês estão mais sentindo e mais procurando. Essa é a função do portal. Sobre a gravação, eu estou tentando gravar aqui a primeira vez, eu já fiz um teste na sala e gravou direitinho, vamos ver. A ideia é gravar sempre as aulas e colocar, só que esse sistema aqui demora um pouquinho mais, eu não vou conseguir mandar aula hoje para vocês, eu vou demorar uns 2 dias para baixar, subir no YouTube e disponibilizar, vai ser nosso teste. Por isso que eu avisei que quem pudesse participar ao vivo hoje seria importante, porque a gente mudou a sistemática e a gente está conhecendo a ferramenta nova. Falta um minutinho para as 8, a gente está aí com 74 pessoas. Eu quero avisar vocês no portal que em dezembro eu vou mandar uma pesquisa para vocês, para saber que temas que vocês querem para o ano que vem, tá? E eu preciso muito que vocês respondam isso, então participem respondendo. Vai ser pela segunda metade de dezembro, um pouquinho antes do Natal, vou preparar uma série de opções e para vocês poderem ajudar a gente a construir as aulas do ano que vem. Laura, eu vou deixar contigo. Muito obrigada, eu vou estar moderando aqui o chat, qualquer coisa que vocês precisarem. A Laura vai abrir no final o chat para as perguntas, mas durante a apresentação tentem não usar o chat para acabar não perdendo o foco, né, da apresentação. Queria só saber se tem alguém que já ouviu falar. Vamos testar o som da Laura. Laura, pode falar, eu estou aqui qualquer coisa. Boa palestra para vocês. Aproveitem bastante. E é contigo. Para ver quantas pessoas são novas. Quem já conhece um pouquinho. A Rosalia, ótimo. Legal. Então tem gente que conhece, mas várias pessoas que vão conhecer hoje. Fico muito feliz. Através da Jaqueline, que é uma praticante. Legal. Bom, então, vamos primeiro testar o som. Vamos ver se o som tá ok. Só me deem um ok se vocês estão escutando. Uns 2, 3 oks aí, só para a gente confirmar mais uma vez. Ótimo. Então tá bom. Antes de a gente começar a falar desse tema, né, especificamente, vamos falar, eu vou me apresentar. E para eu conseguir me concentrar, eu não vou estar olhando muito o chat, tá? Eu vou até tapar ele aqui, senão vou ficar desatenta. Vou me apresentar um pouquinho e quando for para perguntas e respostas, aí sim a gente volta a abrir o chat. Bom, então, primeiro vou me apresentar, né? Meu nome é Laura Bartelli. Eu sou instrutora do Movimento Perfeito. O Movimento Perfeito vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais hoje, né? Tudo que eu vou estar falando tem base nos princípios do Movimento Perfeito, mas em linhas gerais, só para matar um pouquinho a curiosidade, o método do Movimento Perfeito, bom, é um método, né? Que tem como base a neurociência. Como o nosso cérebro funciona. Então, o que a gente busca? A gente busca ensinar as pessoas a se condicionar internamente, através do pensamento, a viver aquilo que elas desejam, né? Influenciar determinadas regiões do cérebro, desativar outras.
Enfim, trabalha com toda essa questão cerebral e também energética. Como que a gente faz para expandir o nosso campo vibracional, tá? Bom, ao longo dos slides vocês vão entender um pouquinho mais. Falando de mim de novo, eu tenho 25 anos. Eu não fui instrutora do Movimento Perfeito, não faz muito tempo, né? Eu trabalhei 6 anos no mercado financeiro, numa empresa chamada XP Investimentos. E faz um ano que eu trabalho com o Movimento Perfeito. Eu conheço o Movimento Perfeito há muito tempo, porque quem criou o Movimento Perfeito foi a minha mãe. Ela é psicóloga, se chama Rosalia Schwark, e ela, com uma decepção com a psicologia, buscou uma alternativa que fosse mais rápida, fosse daqui para frente, né, e pudesse gerar alívio para as pessoas. E assim ela iniciou, eu conheci o Movimento Perfeito, bom, a filosofia sempre, e as práticas eu realmente fui praticar depois de algum tempo. Bom, trabalhava no mercado financeiro, como eu falei para vocês, e ano passado, em janeiro do ano passado que eu saí. E o que é engraçado é que muitas pessoas vêm me falar comigo, né, e me perguntar assim, Laura, que legal, né, então agora tu tá fazendo algo que é o teu propósito. Como se antes eu não tivesse. E não foi bem assim comigo, né? Na minha experiência, enquanto eu estive na XP, de fato, eu adorava, eu vivia o meu propósito, eu entendia na época que educar as pessoas para investir era muito bacana, eu ainda acho muito bacana, mas era algo que era para mim, eu queria ser essa influência no Brasil, né? Eu sempre pensei assim, queria uma coisa relevante, né? E eu adorava o meu dia a dia, o que eu fazia. Mas pelas tantas, isso mudou. Deixou de bater no meu coração. Realmente. Deixou assim de conversar comigo, sabe? E aí sim eu vi que eu tinha que alterar. E hoje eu trabalho com o Movimento Perfeito. E mais uma vez, eu trabalho com o que eu entendo que é o meu propósito. Eu amo o que eu faço. E eu quero poder, né, tá influenciando cada vez mais as pessoas através desse método. Mas eu queria falar isso porque vocês vão ver ao longo do que eu vou estar dizendo que a propósito tem mais a ver com uma decisão interna nossa, né? Mas vamos lá. Eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta. Agora eu abri o chat rapidinho, então se o som estiver ruim é a oportunidade. Se o som estiver bom, ótimo. Antes da gente começar, então, queria um papel e uma caneta, que todo mundo tivesse ao lado de vocês um papel e uma caneta. Tá? O som tá ok? Um papel e uma caneta na mão, então. Ok, ótimo. Então, vou fechar o chat mais uma vez e a gente pode dar início. Bom, tô perdido. Como alinhar missão de vida e trabalho, né? Como a Vanessa falou, né, essa questão ela é uma questão presente. Muitas pessoas elas vêm me procurar realmente assim, como é que eu encontro algo incrível para eu viver, né, para eu fazer, para eu estar atuando. E outras até sabem o que gostariam de estar fazendo, mas não estão. E querem saber como é que eu consigo conciliar e fazer aquilo que eu amo, aquilo que bate forte no meu coração. E essas pessoas, elas me procuram normalmente muito angustiadas, muito ansiosas, né? Eu percebi que esse tema, ele estava gerando ansiedade, né? Gerando angústia nas pessoas. E angústia e ansiedade é algo que nos faz sentir perdido em relação a quase tudo na nossa vida. Então a pessoa não só se distancia da resposta que ela está procurando, como ela começa a se sentir muito mal, né? E eu percebendo isso, comecei a modificar um pouquinho essa questão. Resolvi fazer uma nova pergunta, né? Antes de falar que nova pergunta é essa, eu percebo duas questões. Uma são aquelas pessoas que elas não sabem a sua missão.
Eu não sei qual é a minha missão. Eu quero descobrir, mas hoje eu não faço a menor ideia. Estou perdido mesmo. Isso vamos chamar do grupo A. Grupo B é aquelas pessoas que elas sabem o que elas gostariam de estar fazendo, mas elas não estão, né? Então elas querem conseguir tempo ou algo, uma solução para conseguir alinhar e sim poder fazer tanto o trabalho como a missão. Então eu queria dividir esse grupo entre o grupo A, que não sabe qual é a sua missão, e o grupo B, que sabe, mas não está atuando porque precisa conciliar missão de vida e trabalho. Então, se vocês puderem no chat me responder, ver se você é do grupo A, se você é do grupo B, só para a gente ter uma ideia. Então, e se vocês acham que é os dois, A e B, ok. E se você está super realizado, seu grupo C, meu grupo F de feliz. A e B, ok. Então tá. Então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, e eu espero não frustrar a expectativa de vocês, é que a gente vai alterar essa pergunta. Tá? Então, a partir de agora, o tema da palestra mudou. A pergunta que a partir de agora a gente vai fazer é: como eu me alinho para viver a minha missão? E é bem diferente. Tá? Então, a gente vai estar falando ao longo dos próximos minutos como eu me alinho para viver a minha missão. As perguntas, elas nos movem. Então, a gente precisa fazer perguntas que nos movam na direção daquilo que a gente quer e daquilo que faz a gente se sentir bem. Tá? Então, como é que eu me condiciono? Como é que eu me preparo? Né? Então, como eu me alinho para ver a minha missão? Eu gostaria muito se vocês pudessem escrever isso. Como eu me alinho? Sabe, para a partir de agora essa ser a pergunta. Como eu me preparo para viver a minha missão? O que acontece normalmente? Vamos lá. Que bom que não sabem que hoje a gente vai descobrir. Então, o que acontece normalmente que eu não estou alinhado não estou preparado para viver a minha missão? O que acontece normalmente com as pessoas, todos nós, na realidade, é uma tendência, é que a gente se envolve com o problema. A gente se envolve com o problema e com a ausência daquilo que a gente quer. Então, vamos lá. Grupo A, não tem missão de vida. Não tenho a minha missão. Qual é o diálogo que essa pessoa começa a conversar internamente com ela? Não, porque eu não tenho a minha missão. A minha vida não tem propósito. Eu não vejo um sentido nas coisas. Sabe, tá vazio. Eu não faço algo assim entusiasmante, sabe? Não sei, fulaninho consegue. Eu não sei, nada bate. Eu começo a me envolver com isso. Eu não encontro. Ou, né? Eu gostaria de ser cantora, essa é a minha missão. Mas hoje eu sou bancária. Então é o grupo B. O grupo que gostaria de estar fazendo a sua missão, mas não está. Mas eu não tenho tempo para cantar. Eu devia estar cantando. Mas é que cantar é um mercado muito complicado. Veja, ganhar dinheiro e cantar, aqui no Brasil, não dá. Não conheço ninguém. Aí vem um fulano cantando, queria estar lá, mas não tô. O que é isso? Envolvimento com o problema. Se envolve com aquilo que não quer experimentar. Tem uma frase do Einstein que diz assim: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado. Então, se especializar no fato de não estou encontrando, ou não estou conciliando, não estou conseguindo alinhar missão de vida e trabalho, faz com que você fique mais tempo aí. Mais tempo se sentindo estagnado e sem muitas soluções. Né? Nosso cérebro, ele é um órgão e ele recebe essas informações. E quando a gente joga essas informações de problema, né, e começa a gerar quimicamente estagnação. As informações, os pensamentos, eles têm qualidade, né? Uma qualidade boa ou ruim. Tem uma química ali.
E o que acaba acontecendo? Eu acabo me afastando do que eu quero. E se eu não sei o que eu quero, eu acabo me afastando daquilo que eu quero sentir. Eu acabo me sentindo mal. Porque eu fico envolvido com o problema. Envolvido com a ausência do que eu quero. Isso é o que normalmente acontece, tá? Então, vamos lá. Se isso é o que normalmente acontece, então o que seria diferente disso? O que eu deveria fazer, Laura, para deixar de me envolver com o problema? Né? O que eu deveria fazer para, de fato, me preparar para viver a minha missão? Bom, primeira coisa, a gente tem que ter uma rota. Sabe, um objetivo. Algo que a gente queira alcançar. Esse objetivo, ele não precisa ser cantora. Pode ser como tu quer se sentir. Todo mundo sabe como quer se sentir. Então eu quero me sentir realizada, por exemplo. Eu quero me sentir influenciando as pessoas. Algo que eu queira sentir. Mas eu tenho que ter um direcionamento. Isso é a rota. A gente já vai falar um pouquinho mais. O que é o desvio? Quando eu não estou na rota. Que é o que acontece com muita frequência. Eu estou me envolvendo com as críticas, com as reclamações, com as preocupações, com as explicações. Então, de repente eu escolhi ser bancária porque o meu pai escolheu ser bancária. Deve ser uma influência lá de um tio distante. Ou por que será que eu não estou fazendo o que eu gostaria? E fica essas questões. Esse envolvimento com o problema faz com que você fique no desvio, que a gente chama. Você se sente mal, perdido. A gente vai buscar, então, ficar na rota. Ficar direcionado para aquilo que tu quer experimentar. Bom, vamos lá. Como eu, então, defino essa rota? Vamos para a parte prática. Como eu defino essa rota? Bom, aí o papel e a caneta agora é imprescindível. Se você não buscou até agora, você vai buscar agora um papel e uma caneta. Dica número 1. O que eu quero que é inquestionável? A gente precisa definir uma rota. Essa rota, ela tem que ser algo realmente que eu quero, algo bom. Um objetivo lá. O que eu quero que é inquestionável? Então, grupo número A. Laura, eu não sei o que eu quero. Você sabe. Você sabe o que você quer sentir. Então, vamos lá. 5 coisas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coisas, 5 critérios que você quer. Vamos lá. Eu, por exemplo. Eu quero sentir que eu influencio as pessoas positivamente. Eu quero sentir que eu tenho flexibilidade. Eu quero me sentir realizada. Quero sentir que as pessoas têm resultado, então eu me sinto realizada e confiante. Eu quero me sentir podendo criar. Eu gosto de criar. Eu quero poder criar. Eu quero independência financeira. Então foram os 5 critérios que eu estou definindo para mim. E eu não tenho dúvida de que eles são critérios realmente importantes para mim. Você vai definir os critérios que são importantes para você. Isso ajuda você a estar na rota. E não tem como estar na rota e no desvio. Ou eu estou no desvio, ou eu estou na rota. Algumas pessoas falam assim para mim: Laura, eu sei o que eu quero. Eu sei. Eu quero ser cantora. Mas é que, atualmente, não tem como. Não está mais no fluxo. Não está mais na rota. Por quê? Porque começou a se preocupar. Começou a descarregar a informação no cérebro de impossibilidade. Então, o que você precisa fazer? Definir uma rota e permanecer na rota. E se eu tenho dúvida, a dúvida é um nível onde me gera angústia, eu preciso definir algo que não gera dúvida. Algo que é inquestionável. Por exemplo, estou em dúvida. Não sei se a minha missão é direito ou medicina. Ok.
O que eu quero que é inquestionável, que independe? Eu quero rotina, eu gosto. Eu quero me sentir ajudando, ok. Eu quero poder estar aprendendo sempre mais. Bom, enfim, por exemplo, esses três. Isso é a rota, ok? Isso passa a ser a rota. Então, o que eu quero que fique para vocês até agora é que a gente está definindo uma rota. Algo que a gente queira, que a gente não tenha dúvida. Que gere bem-estar só de pensar naquilo. Por quê? Por quê, Laura? Por que isso é tão importante? Ora, nosso cérebro, ele recebe as informações, né? Recebe os nossos pensamentos. Esses pensamentos, essas preocupações, ou esse foco mental, ele vai gerar uma química. A química é de bem-estar ou de mal-estar. Quando eu penso naquilo que eu não quero, naquilo que é ruim, nas minhas preocupações, eu acabo gerando substâncias de estresse, cortisol, vocês já devem ter escutado. Quando eu me direciono e começo a pensar naquilo que eu quero, eu começo a me sentir bem. Começo a liberar químicas de bem-estar, de satisfação. Por que isso é tão importante? Eu começo a me sentir bem, a minha energia começa a aumentar, eu começo a vibrar numa direção diferente. Eu começo a ter disposição mental, começo a ter criatividade, porque o meu cérebro está limpo de lixo, sem cortisol, com química boa. Aí, aquelas características que a gente tem natas, elas podem ser despertadas. A minha intuição, a minha influência, a minha criatividade, a minha disposição mental. Né? Por quê? Porque eu estou liberando no meu sistema informação de boa qualidade. Ou eu sou parte do problema, ou eu sou parte da solução. Quando eu começo a me direcionar para o que eu quero, eu começo a ir para o lado da solução. E isso começa a fazer com que eu me sinta bem. E eu começo a agir. E começo a ter bons resultados. Porque internamente eu estou mais preparada. Bom, e como a gente leva isso para o nosso dia a dia? Assim, alguma estratégia para a gente levar, para a gente conseguir, de fato, ativar essas químicas de bem-estar, né, no nosso dia a dia? Como é que a gente pode fazer? E aí vem essa segunda prática. É dar sentido e utilizar as tarefas que você desempenha. Que você desempenha, pode ser agora, né? Então, o que isso significa? Bom, eu vou fazer um café, por exemplo. É o que a gente tem para o momento, é fazer café. Ótimo. Eu vou pegar a água, vou escolher a melhor água. Eu vou escolher o pó certo, eu vou me envolver com fazer o café. Vou me lembrar dos benefícios, eu estou levando um café que é gostoso. Estou fazendo as pessoas se sentirem bem, né? O aroma do café, vou me envolver com fazer o café. Vou estar totalmente presente nessa tarefa. Eu começo a viver aquele flow que a gente, talvez alguns já tenham escutado, que é estar totalmente presente no momento, dando sentido para aquilo que eu estou desempenhando. Então, se eu estou trabalhando num ambiente onde eu tenho que encontrar um documento, eu vou me dedicar a encontrar aquele documento e pensar, putz, graças ao que eu estou fazendo, eu estou facilitando a vida de uma pessoa. Começar a dar sentido para o que você faz. Se você não ama o que você faz, faça com amor. Faça com amor. E você começa a se tornar uma pessoa marcante. Você começa, inclusive, a criar o teu próprio networking para aquilo que tu quer. Porque você começa a utilizar as experiências. Você passa a ser um modelo. Porque o teu café é bom. Porque tu recebe bem. Tu passa a ser uma pessoa influente e interessante. Então, é dar sentido para o que você faz.
né? Dessas pausas para a gente pensar um pouquinho. Dá sentido. O que você faz hoje dá sentido para aquelas pequenas tarefas, para todas elas. Fazer com teu 100%. O sentido que a gente está buscando começa a se revelar. O que você faz, a sua vida começa a ganhar sentido, porque o que você faz tem sentido, você dá o sentido. Você não espera que ele venha. O que começa a acontecer quando você faz isso? Você começa a viver no que eu chamo de fluxo. Nós, no Movimento Perfeito, chamamos de fluxo. O que é o fluxo? Olha, entre querer e ter, existe um meio do caminho, existe um intervalo de tempo. E ou você vive no fluxo, ou você vive no desvio. Quando você está no fluxo, a vida é boa. Tu sabe que está no fluxo porque tu está se sentindo bem. Tu utiliza as oportunidades. Tu dá sentido para tuas tarefas. As coisas começam a acontecer fáceis para ti. Porque tu está numa energia mais elevada. As emoções que estão contigo são emoções mais nobres. Longe do medo. Mais próximo da coragem. E tu segue caminhando. As coisas acontecem mais rápido para você. E além disso, o caminho até lá é bom, né? Quando a gente está no esforço, na preocupação, naquilo que falta, naquilo que a gente não tem, a gente está no desvio. E olha, às vezes, com muito esforço, as coisas até acontecem, mas à custa da tua saúde, sem qualidade de vida. Porque é impossível, quimicamente falando, uma pessoa que pensa em problema e é estressado se sentir bem. Então, às vezes acontece, alcança algo e se sentindo mal. Nunca está satisfeito. Então, viver no fluxo é, né, estar no caminho. E as coisas começam a acontecer com mais facilidade para você. Os encontros certos, as pessoas certas, as oportunidades. Então, estar no fluxo. Como a gente faz para estar no fluxo? A gente acabou de falar. Voltar a nossa atenção para aquilo que a gente quer experimentar. Aquilo que a gente quer experimentar, que é inquestionável. Manter a nossa atenção ali. Dar sentido às tarefas que a gente desempenha. Para fazer com que a nossa vida passe a ela ter sentido. E as respostas começam a vir. Porque nesse ambiente de fluxo, tu tem intuição, tu sabe o melhor caminho para seguir. Tu sente. Esse tipo de coisa não acontece no nível do medo, quando eu tô com medo. Não tem espaço para isso. Tu não tem disposição mental para pensar numa alternativa. A oportunidade passa na tua frente, tu deixa passar. Tu não está preparado, predisposto para essa oportunidade. A gente fala sempre, as oportunidades estão onde você está. Você só precisa se condicionar para que ela se revele para você. E tem uma pergunta que mudou bastante a minha relação com essa questão de propósito. Né? Eu estava uma época um pouco angustiada também, porque a minha missão de vida já não era mais a que eu entendia ser no passado, e eu estava numa fase de mudanças quando eu saí do mercado financeiro. E nesse meio tempo, né, entre uma coisa e outra, eu estava nessa angústia, mas e agora? O que eu vou fazer que me gere aquilo que eu sentia com a XP? Aquele bem-estar, aquela alegria. O que poderia ser, né? E me gerava grande frustração. Eu tentava de tudo, estratégias e quais são as minhas habilidades e as opções, e me sentia muito confusa. E na época eu não dava muita bola, sabe, para as práticas, né?
Mas teve uma pergunta que me pegou, sabe? Uma pergunta que realmente fez com que a minha relação com essa questão de propósito, ela mudasse. Pergunta que eu me fiz e eu vou fazer para vocês é: quem você deseja expressar ser? Quem você deseja expressar ser? Sabe? Antes desse grande propósito que tu está buscando, o que você deseja expressar ser? Sabe? A sua existência é um propósito. Então, como é que tu quer se expressar nessa vida? Ou hoje, no dia de hoje, quem eu desejo expressar ser? E isso começa a te movimentar. E esse propósito que tu busca, de fato chega. Porque tu se torna esse propósito. Então vamos para um exemplo mais prático. O caso da bancária que quer ser cantora. Ela é bancária e essa atuação gera recurso financeiro, mas ela gostaria de ser cantora. E fica frustrada. Não, mas eu não sou cantora, mas eu gostaria de ser cantora, eu não sou. Veja bem o que banco tem a ver com cantar, como é que eu alinho, não tem como. Impossível juntar as coisas, não dá. Como é que oportunidade que eu vou encontrar no banco para ser cantora? Esse é o envolvimento com o problema. Agora, vamos lá. Essa bancária, ela resolve se fazer essa pergunta: quem ela deseja expressar ser? E ela resolve que ela vai expressar ser a pessoa mais carismática que ela puder. Sabe, ela vai agir com carisma durante o dia inteiro dela. Então vai vir um cliente e ela vai resolver com carisma. Ela vai ser alegre. E aí a energia dela começa a se movimentar. E ela começa a atender as pessoas. E ela tá nessa energia do carisma, da alegria, ela tá focada em expressar ser essa mulher carismática que ela é. E ela começa a marcar as pessoas, a ter magnetismo. E aí senta um rapaz na mesa dela, escuta a voz dela e acha bonita. O que tu faz? Tu trabalha aqui? Sim, sou bancária. Mas com essa voz? Ai, pois é. Na verdade, também tem um sonho muito grande de ser cantora. E ali, ela faz uma oportunidade. Porque esse cara pode ser o cara que tinha que sentar na frente dela para dar uma oportunidade para ela de cantar num restaurante, por exemplo. Essas coisas acontecem. Elas acontecem porque as oportunidades estão onde você está. Mas você precisa se condicionar para que ela se revele para você. Para que você se encontre com elas. O que acontece com essa pessoa, né? Ela começa a se tornar marcante hoje. Hoje ela é um marco na vida das pessoas. Ela é influente. Porque ela opta por isso. Então os encontros certos aparecem. As oportunidades vêm até ela. E ela começa a se dar conta que ela está no caminho daquele grande propósito, sim. O caminho se faz ao caminhar e ela está caminhando voltada para o que ela quer e preparada cerebralmente e energeticamente para experimentar aquilo que ela deseja. E aí não é só no dia em que eu for cantora que eu vou ser feliz. Não. No dia que eu vou ser cantora, eu vou ser realizada. Não. Eu sou realizada e feliz hoje e é por isso que eu alcanço o meu objetivo de ser cantora. Inverso. E também acaba se tornando uma vida muito melhor. Porque hoje eu opto por ser feliz, não no dia em que. Hoje eu opto por marcar as pessoas, por ser influente, não no dia em que. Faço isso agora. Eu me predisponho a fazer da minha existência e da minha vida o propósito.
Às vezes eu falo um pouco rápido, eu espero que vocês estejam acompanhando. Tudo que eu estou falando aqui podia ser resumido com essa frase: aprender a pensar é aprender a viver. Talvez vocês já tenham concluído isso ao longo de tudo que eu disse. Aprender a pensar é aprender a viver. Bom, cientificamente falando, como é que é? Nosso pensamento gera uma química. Tem uma química, o ato de pensar. Essa química gera bem-estar ou mal-estar. Olá! Tá dando para me escutar de novo? Tudo certo? Mentalizaram, respiraram. Isso aí foi um teste. Teste para ver o quanto vocês estavam alinhados. Tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu. Também não estava esperando, então vamos. Vou aqui baixar a apresentação de novo. Esperem um minutinho. Tá tudo bem? Me deem uns OKs aí, tá todo mundo aí? Todo mundo bem, respirando? Tá ótimo. Então vamos lá, onde é que eu parei? Aqui. Então eu estava falando que toda essa nossa conversa, ela poderia, ela poderia ser resumida nesse slide, né? Aprender a pensar é aprender a viver. E aí eu estava explicando essa questão de o que significa isso, assim, cerebralmente, né, cientificamente falando. Os pensamentos, eles geram uma química no nosso sistema, né? Essa química ela é uma química de bem-estar ou de mal-estar. Não tem pensamento neutro. Ou tu pensa algo que te faz bem ou te faz mal. E aí, essa sensação já começa a gerar as nossas emoções. A gente sente raiva porque a gente pensa algo que gera raiva. Essas emoções vão determinar muita coisa. Determina a nossa energia. Então, determina aquele campo vibracional, aquilo que a gente fala que a gente atrai, aquilo que a gente pensa. É verdade.
Então, determina todo aquele nosso campo e dá saúde ou não para o nosso sistema. Né? A gente pensa e todas as nossas células recebem essas informações. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo e todo esse campo vibracional ficam direcionados ou para aquilo que se quer ou para aquilo que se teme e que não quer. Às vezes, a gente acha que a gente está focado. Mas a gente não está. Porque a gente está pensando no que falta, pensando no problema, pensando no que não tem. E aí as coisas começam a se comprovar. A gente fica mais tempo no problema, mais tempo na dúvida. Porque a gente segue nesse nível, né? Nessa energia. Aprender a pensar é aprender a viver. Então, espero que essa parte tenha ficado mais clara. Nas perguntas e respostas a gente vai poder falar mais. Mas vamos recapitular então o que a gente falou até agora? Bom, primeiro que a gente mudou a pergunta do nosso webinar. Para quem chegou agora, a pergunta passou a ser: como eu me alinho para viver a minha missão? Essa é a nova questão. Então, como é que eu me alinho para viver a minha missão? Bom, primeira coisa, a rota. O que eu quero? Eu preciso ter algo, um foco, uma rota. Só que esse foco e essa rota tem que ser algo inquestionável. E quando eu não sei o que eu quero assim, na prática, em termos de ser cantor, dinheiro, eu não sei nesse nível, eu sei o que eu quero sentir. Né? Então, o que eu quero que é inquestionável? Eu quero sucesso, eu quero realização, eu quero me sentir bem comigo mesma, eu quero estar aprendendo. O que tu quer? Então, isso vai ser a rota. Número 2. No meu dia a dia, eu preciso me condicionar, cerebralmente e energeticamente. Então, estrategicamente, inclusive, você começa a dar sentido para o que você já faz. Começa a se envolver, começa a fazer com amor. As substâncias químicas que vão para o teu cérebro são poderosas nesse momento. A tua energia é de influência nesse momento. Você começa a dar sentido de fato para o que você faz. A vida começa a ficar melhor. E número 3, vamos começar a fazer uma pergunta muito poderosa. Quem você deseja expressar ser? Quem eu desejo expressar ser nesse momento, nesse encontro? No dia de amanhã, no meu trabalho, quem eu desejo expressar ser? Aproveitem que a gente está aqui juntos e amanhã todas as dicas, né, utilizem, né? Estou aqui dando um monte de dica, mas essa daí vamos dar uma ênfase, né, amanhã já. Ou agora, saíram daqui, vão sair para jantar, o que vocês vão fazer, eu não sei. Quem eu desejo expressar ser? E se envolvam com isso. Então, essas 3 questões, dicas, enfim, práticas, elas nos ajudam a nos manter no foco, nos manter no fluxo. E gerar aquela química de bem-estar. E aumentar a nossa energia. Para a gente alcançar o que a gente quer com mais facilidade. E ter um caminho até lá gostoso, né? Bom de se caminhar. A missão do Movimento Perfeito é que você não se entregue a pensamentos inúteis. Veja, pensamentos inúteis não são necessariamente pensamentos que são mentiras. São pensamentos inúteis. Eles não servem para aquilo que tu quer experimentar. Então, eu vou dar um exemplo bem diferente de tudo que eu já falei aqui. A menina quer emagrecer. E ela tá gorda. E ela tá mesmo, tá? Foi no médico ali, o índice, ela tá gordinha. Enquanto ela se repetir, eu sou gorda. Não, eu sou, veja bem, eu sou gorda. Eu sou gorda. Olha a minha barriga. Eu sou gorda. A minha família é toda gorda. Eu tenho uma genética gorda. Eu acho que na vida passada devia ser todo mundo gordo também, porque é uma dificuldade que só nasce gordo, né?
ela começa a se envolver com um fato que é verdadeiro, veja, mas que gera desânimo. Ela não consegue entusiasmo para ir dar uma corrida. Não consegue disposição para seguir uma dieta. Pelo contrário, com as informações inúteis desse tipo, ela tira toda a energia dela. Ela fica ansiosa. E aí o que ela faz? Come. E ela dizia que sabia o que ela queria. Ela vai ficar mais magra. Mas por que ela não consegue fazer o que ela sabe que devia fazer? Porque ela se entrega a pensamentos inúteis. Esses pensamentos geram uma química. Essa química faz eu me sentir mal, faz eu ter uma emoção negativa, faz eu ter ansiedade, faz eu começar a atrair coisa ruim. E essa pessoa, às vezes, ela come ar e engorda, coitada. Né? Então, não se entregar a pensamentos inúteis. E tem uma outra frase que a gente usa muito, que é um dos princípios nossos, é que não existe nada mais importante do que uma mente limpa e focada. Limpa dessas informações, desse lixo, dessas informações inúteis que a gente chama, e focada naquilo que quer experimentar. Focada naquele objetivo que te entusiasma, que te dá iniciativa, que faz tu acordar e putz, é isso? Não precisa ser uma coisa grandiosa. Sabe, pode ser o focada no de hoje. Mas limpa e focada. Limpa e focada em quem eu vou expressar ser nesse momento. Começa a ter poder. Começa a influenciar. Então não existe nada mais importante do que uma mente limpa e focada. E aí tem uma pergunta que faz. Mas Laura, como? No dia a dia? Como manter essa mente limpa e focada? É complicado, né? No meu dia a dia eu tenho um monte de coisa e vem um monte de problema e vem pensamento. Como é que eu faço para, de fato, interromper, parar de pensar nesse lixo todo que eu sei que é inútil, mas estou sempre pensando nisso? Como eu crio uma nova rede neural? Como eu crio um outro formato de pensamento que me leva na direção que eu quero? E aí eu gostaria de convidar vocês para aprender algumas técnicas. Técnicas práticas. Práticas que você vai utilizar no seu dia a dia. Sim, basicamente 10 minutos de manhã, 10 minutos de noite. E umas indicações para ao longo do teu dia, mas práticas. Práticas diárias que te ajudam a interromper pensamentos que não servem, pensamentos que te deixam estagnado, perdido. Interromper esses pensamentos. E te dá energia, práticas que te dão energia, te dão disposição para permanecer no teu foco por mais tempo, para permanecer naquele caminho. Lembrando, foco pode ser o que eu quero sentir, mas que te deixa mais tempo sentindo aquele bem-estar. Aquele bem-estar que vai te trazer as respostas que tu quer. Então, o curso Realizar, que está no slide agora, ele é um curso que ensina práticas. Ensina práticas que tu vai usar no teu dia a dia para, de fato, conseguir essa mente limpa e focada. Né? No Movimento Perfeito, a gente tem... o que a gente trabalha é em cima de prática. A gente sabe que o conhecimento ele é importante. Mas conhecimento e só conhecimento, a gente tem um monte de livro, né, pra gente ler sobre isso, sobre o poder do pensamento. Um monte de revista, um monte de coisa bacana, super legal para ler. Só que a gente precisa de uma prática para de fato mudar, para de fato criar um hábito diferente. Um hábito que vem daqui, né? Nossa mente, cérebro. Então, para criar hábitos diferentes, e então conseguir resultados diferentes, conseguir experiências diferentes. O curso ele vai acontecer no Planetário, no sábado, dia 30 de novembro, das 2 horas da tarde às 7 horas da tarde. Esse curso, quem vai dar esse curso é a criadora do método do Movimento Perfeito. Bom,
Quem conhece, eu disse, bom, eu sou também enviesada, né? Porque eu sou instrutora do método e sou filha da criadora do método. Então, eu acho ela o máximo. Mas se tiver alguém aí que é do Movimento Perfeito para falar também, é realmente incrível, tá? É um curso que vai te ensinar práticas com essa criadora, com a Rosalia, que criou esse método há 25 anos atrás, há 12 anos atrás, desculpa. Eu tenho 25, então ela criou o método há 12 anos atrás e pratica e ensina as pessoas a se condicionarem para serem mais felizes, né? E para se sentirem realizadas. Não lá na frente, hoje, a partir de hoje. A gente está fazendo uma promoção e as 5 primeiras pessoas que se inscreverem no curso vão ganhar um atendimento individual. Um atendimento individual que pode ser presencial ou por Skype. Esse atendimento vai ser comigo. E eu vou adorar conhecer essas 5 pessoas e vou poder contar um pouco mais sobre ajudar vocês um pouco mais e contar também. Então esse bônus ele é válido até o dia 1º de março. Mas enfim, resumindo, temos um curso no sábado. Esse curso vocês vão aprender as práticas. As 5 primeiras pessoas a se inscreverem vão poder fazer um atendimento individual, gratuito, via Skype ou presencial. E vão ver, né, como comprar o curso, como se inscrever e quanto custa, uma informação importante. As inscrições são feitas pelo site movimentoperfeitoloja.com.br. Você vai entrar nesse site, vai ver o banner do Movimento Perfeito, vai ter algumas informações para preencher e vai ter uma opção de um cupom de desconto. Então a gente está ainda dando um cupom de desconto para vocês. O curso ele custa R$ 440, mas para todo mundo que está aqui hoje, o pessoal do Portal do Bem, a gente tem uma parceria e o valor fica 30% mais barato, por R$ 308. Esse valor pode ser pago em até 3 vezes sem juros. Então, é entrar no site, se inscrever e vou ver vocês lá. Tá todo mundo tão quietinho no chat? Tá tudo bem aí? Ninguém responde? Ai, que bom. Ah, não. Achei aqui que eu já estava sozinha, falando sozinha. Ah, tá. Ótimo. Então, esse curso ele vai acontecer no Rio de Janeiro. De qualquer maneira, tem o meu e-mail aqui, laura@movimentoperfeito.com.br, e a gente tem outros cursos em outros estados. Na realidade é Porto Alegre e Rio. Vocês mandem um e-mail e eu posso estar falando um pouquinho mais para vocês. Posso abrir para perguntas e respostas então, Vanessa? Olha só. O cupom, tentem esse cupom, e se o cupom não funcionar, eu vou dar uma outra alternativa. E a gente tem como saber que é do Portal do Bem também. Vou escrever no chat aqui uma outra alternativa de cupom. Era para estar funcionando, mas vamos lá. Oi. Então, só respondendo rapidinho sobre o curso, a inscrição é feita pelo site. Vocês vão ver lá um espaço para colocar o cupom. Podem inserir esse cupom. As 5 primeiras pessoas, a gente tem acesso para ver, ganha esse atendimento individual comigo, que pode ser presencial ou via Skype.
tanto presencial quanto via Skype. Se outras pessoas têm interesse em fazer atendimento individual, não estão aqui para ir no curso, mandem e-mail para mim também, laura@movimentoperfeito.com.br, e a gente agiliza, a gente vê via Skype. Hã? Oi, gente, estão me ouvindo? Me ouvem? Tá. Tô tentando falar com a Laura, mas o telefone também tá. Eu pedi para ela deixar no silencioso, de repente ela tá vendo alguma coisa com a conexão e ela não tá ligada no telefone. Acontece, são coisas da internet, não sei o que aconteceu com a conexão dela. É a primeira vez que está acontecendo isso nas palestras. Sim, eu sou a Vanessa. Então, assim, a Laura deu dicas muito, muito preciosas hoje. Então, assim, qual é o objetivo das aulas online? É ter dicas práticas para que a gente já possa fazer as mudanças. Tem um curso com uma dica? Tem. Sempre vai ter uma oportunidade para quem pode ou quer se aprofundar mais. Mas procurem aproveitar o que ela falou aqui, o que vocês anotaram, porque foram coisas muito bacanas e muito práticas. Então, tem perguntas aí que se ela não conseguir retornar, eu vou pegar essas perguntas e vou pedir para ela responder por e-mail, no e-mail que eu vou mandar amanhã para vocês. Essa gravação vai estar disponível, acho que daqui a uns 2 dias, desde até eu pegar essa gravação e montar o vídeo, porque essa gravação não é automática como era na última sala. Então, vou dar uns minutinhos aqui, caso ela não consiga entrar, eu vou pegar as dúvidas, eu vi que tem gente que colocou uma dúvida sobre a rede neural, e o que ela puder responder por e-mail, eu vou passar para vocês, tá? Vou pedir para ela escrever um artiguinho sobre isso, ela é super boa de escrever, tem artigos maravilhosos dela lá no site do Portal do Bem. E eu vou esperar um pouquinho mais, vou tentar ligar para ela de novo. Quem puder ficar, enfim, aí mais um pouquinho, aguardem. Quem não puder, peço desculpas pelo que aconteceu, mas a transmissão do vídeo dela, às vezes faltou um pouquinho, mas o áudio, pelo menos para mim, não falhou em nenhum momento, assim. Então, e eu nem tô no cabo. Tô conectada com Wi-Fi também. Eu vou esperar um pouquinho, vou abrir o chat, se alguém quiser falar alguma coisinha comigo aí, tá aberto. Enquanto eu vou tentando ligar para ela.
Oi, voltei. Bom, pessoal, eu não vi as perguntas. Vamos lá. Se vocês puderem fazer todas as perguntas. Eu já estava chateada que não tinha pergunta, mas na verdade era porque eu tinha caído e não tinha percebido. Vou ler essa pergunta. A pessoa fez as dicas 1, 2 e 3. Então já conhecia, já tinha se. Primeiro que essas dicas eu falei hoje, mas tudo bem. A pessoa já fez as dicas 1, 2 e 3. Mesmo assim, continua infeliz no trabalho. Quando saber a hora de mudar de emprego? O que acontece? A gente tem. Eu vou até mandar um texto para. Vou ver se a gente manda um texto que fala muito sobre isso, mas vou responder. A gente. A gente tem uma. A gente pode desenvolver intuição. A gente pode desenvolver intuição e saber o que é melhor pra gente. A gente sabe, a gente pode desenvolver de fato isso. Só que quando a gente está envolto no problema, quando a gente está pensando no que a gente não tem, no que a gente, né, na ausência do que a gente quer, a gente está em volta disso, a gente fica infeliz, a gente fica infeliz, a gente fica infeliz, a gente começa a baixar a nossa energia, a gente começa a ficar estagnado. E aí a gente não consegue bolar uma alternativa boa para de fato sair do emprego de repente. Mas essa questão de, putz, a iniciativa para sair, como é que eu faço para que ela venha? Eu preciso estar com o meu sistema preparado para essa disposição, para essa iniciativa. Tu entende? A gente precisa se condicionar internamente para poder vir essa coisa de, putz, agora eu vou mudar e vou fazer isso porque é isso que eu quero. Dá para entender um pouquinho? Então, precisa de consistência. Precisa de consistência em relação a o que eu quero e jogar informações que não servem fora. As práticas ajudam mais nisso no nosso dia a dia, de fato, né? A interromper alguns padrões e permanecer focado no que a gente quer experimentar. Mesmo quando eu estou num trabalho e eu estou insatisfeita, eu tenho que buscar algo para começar a me sentir melhor. Pode ser algo que eu queira, né? Algo que eu queira que esteja fora, tudo bem, mas algo que eu queira me colocar nessa direção. Pode ser algo que eu queira sentir, né? Eu estou infeliz no meu trabalho, o que eu quero sentir? Eu quero me sentir satisfeito e realizado. E eu vou focar nessa direção. E eu preciso me desprender e abandonar as ideias que eu tenho que me impossibilitam. Abandonar essas ideias. É isso que as práticas ajudam. Abandonar as ideias que tu precisa abandonar. Para de fato poder permanecer focado e alcançar o que tu quer. Como eu caí, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas. Né, a gente tem pensamentos viciosos, né? E o nosso cérebro é uma máquina associativa. Quando a gente começa a pensar de um jeito, isso tá ruim. Eu começo a ver como tá ruim, e eu me especializo em como tá ruim, eu começo a ver todos os dados de que é ruim mesmo, e de que tem muita gente vivendo nesse ruim. Por quê? Porque o meu cérebro, ele vai buscar os dados. O cérebro é uma máquina associativa. Depois de um caminho traçado, as evidências começam a aparecer. A gente precisa traçar melhores caminhos. E isso tem a ver com o cérebro. Isso tem a ver com rede neural. A gente pode criar novas redes neurais. Os exercícios do curso, eles têm a ver em como o teu cérebro funciona. Em que áreas ele precisa ser ativado para que tu tenha essa química de bem-estar. Tem a ver com como tu interrompe uma rede neural e cria uma que tenha mais coerência com o que tu quer experimentar.
Tem a ver com como tu aumenta o teu campo vibracional. Tu se torna uma pessoa energeticamente mais influente. Tem a ver com isso. Wagner, muito obrigada por essa pergunta. Como formar uma rede neural? Isso não acontece só até aos 6 anos de idade? Então, olha que fantástico. Até pouco tempo atrás, se achava que era até os 6 anos de idade. E hoje se sabe, por causa da neuroplasticidade, vou até anotar quem quiser pesquisar esse item no Google, enfim. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se regenerar e criar novas redes neurais até tu ficar velhinho, para sempre, né? Então a gente tem essa capacidade de criar novas redes neurais. E realmente, há pouco tempo atrás, achavam que isso não era possível, que era só com crianças. E hoje a gente sabe que não. Então, a gente começa a utilizar essas possibilidades. Como é que eu faço, então, para criar essas novas redes neurais? É isso que a gente ensina. Mas tem como. Deixa eu ver o que mais. Tem uma pergunta aqui. Quando queremos o mundo, ou seja, queremos muita coisa, atrapalha a energia? Aí, assim, olha, tem 2 níveis de querer. Tem um nível de querer que é aquele nível do desejo do tipo, eu só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Né? Então, no dia que tal coisa acontecer, aí eu vou ser feliz. Esse tipo de desejo é um processo de escravidão que acontece com as pessoas. E é ruim. E aí, quanto mais desejos desse tipo tu tem, pior. Porque mais escravo tu vira daquilo. E mesmo que aconteça, tu acaba sempre querendo outra coisa. Porque tu tá nesse processo de escravidão, de só ser feliz quando tal coisa acontecer. Nesse sentido é ruim. Porém, ter uma intenção e essa intenção ser algo que seja grande, que seja bastante, enfim, eu quero, assim, de fato, eu quero influenciar o Rio de Janeiro, eu quero influenciar o Brasil, eu quero que o movimento perfeito se expanda. Se isso faz com que eu me sinta bem e acorde entusiasmada, então isso é bom. Mas eu não vou ser feliz no dia que isso acontecer. Eu sou feliz no caminho enquanto isso vai acontecer. Eu estou feliz nesse caminho. Então, depende de qual é o teu nível nesse querer. Entendeu? Se é um nível de escravidão ou se não, se é algo que te estimula. Então pode ser algo bom ou ruim. Ou ruim. Como é que é? Vamos lá. Questão de baixa estima. Como se sentir melhor? Como se sentir melhor com o outro se o outro é melhor do que eu? Eu não entendi muito bem, mas em relação à baixa estima, o que é essa questão do outro? A gente tem uma frase no Movimento Perfeito que fala: o outro está fora da equação. O outro é o outro. O que a gente pode fazer é se condicionar a gente para viver o melhor. A gente se preparar. É muito frustrante depender do outro. O que acontece muitas vezes é que quando a gente começa a se condicionar, a gente influencia. Porque a gente tem um poder de magnetismo. Mas viver pensando que quando o outro é muito frustrante. Não funciona. Comigo nunca funcionou. A oportunidade está onde eu estou, então basta eu me condicionar. A pergunta é como me condicionar. Exatamente, Laura. E tem algo que nos ajuda nessa direção. Uma das coisas é essa terceira pergunta, que nos ajuda a estar preparado e predisposto para as oportunidades. Quem eu desejo expressar ser? É eu optar que hoje
eu vou ser influente na vida de todas as pessoas que passarem por mim. Hoje, eu vou me expressar ser uma pessoa carismática, ou uma pessoa que resolve. Hoje. E eu começo a não depender das oportunidades que estão lá fora, mas de eu me condicionar, porque elas estão onde eu estou. Desculpa, elas estão lá fora, né, as oportunidades. Mas eu preciso me condicionar internamente. As pessoas, às vezes, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que fazer o network, eu tenho que fazer ir em tal lugar. Um monte de coisa. Porque a oportunidade está lá, a oportunidade está lá, e ficam tontos atrás das oportunidades. Sendo que a pergunta mais importante é como eu me preparo, porque elas chegam, elas estão aí a todo momento. Tem uma pessoa igualzinha a você, prosperando e fazendo o que você faz. Por quê? Porque ele se condicionou, ele está preparado internamente. Esse preparado internamente, pessoal, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo e também com as práticas. As práticas te ajudam a ficar mais preparado, né? A se condicionar. Mas tem muito a ver com o que eu quero, eu me direcionar para o que eu quero e eu começar a descarregar informação de qualidade no meu sistema, que faça com que eu me sinta bem, aumente minha energia e tenha esse potencial de influência ao meu redor. Uma pergunta aqui. Como eu decido me expressar ser carismática uma vez é decidido para sempre? Não. Eu que usei o exemplo sempre esse. Mas tu pode resolver se expressar hoje de um jeito, amanhã de outro. Inclusive é excelente que tu vá mudando, né? Porque se a gente fazer sempre igualzinho, a gente tem sempre os mesmos resultados. Agora a gente ousar, né? Buscar se expressar de uma forma que eu nunca me expressei. Hoje eu vou escutar, sabe? Eu vou escutar de verdade. Tá em falta nos dias de hoje. Escutar de verdade, vou me predispor, sabe? A ser uma pessoa de escutativa. Pode ser? Então, essa questão de quem eu desejo expressar ser, podem ser coisas diferentes ao longo dos dias. Eu vou só responder aqui, pessoal, o cupom de desconto. Utilizem esse caso o outro não tenha funcionado. É realizar 30 info. É possível ter muitos propósitos? Olha, eu tinha um propósito que era muito diferente do que eu tenho hoje. E era o meu propósito. O meu propósito há 3 anos atrás era educar as pessoas no Brasil a investirem. Eu era feliz fazendo aquilo e era o meu propósito, eu amava. Acho que a gente sabe se é o nosso propósito de acordo com essa nossa sensação, né? De dar vontade de fazer. E a gente se, né, não é trabalho, a gente fica lá dentro e vive aquilo lá e é prazeroso. Hoje é outro. E eu acho que é possível tu ter diferentes propósitos e em fases diferentes também. Por que não? Né? Acho que na vida são muitas experiências. E a gente vai se experimentando e se expressando e evoluindo e descobrindo novos propósitos. Descobrindo coisas que têm mais a ver contigo. Que nem tu sabia. Sobre os próximos cursos, a gente vai estar avisando vocês através do Portal do Bem. Quando uma pessoa próxima te influencia negativamente, o que fazer? Quando uma pessoa próxima, até mesmo da família, te influencia negativamente, o que fazer? Olha só. 2 coisas. Primeiro, tu pode ativar o pior ou o melhor dos outros. Fica com isso. Tá? Nós temos a capacidade de influenciar o pior ou o melhor dos outros. Começa a ativar o melhor dessa pessoa. Isso é a primeira coisa. Tá? Muito importante. Eu posso ativar o melhor ou o pior. Escolha por ativar o melhor. Todo mundo tem coisas boas e ruins. Opte por olhar o que é bom e ativar o melhor daquela pessoa. 2. Eu posso ser influenciável ou eu posso influenciar.
Como é que eu passo a eu influenciar os ambientes? Como é que eu aumento a minha energia? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Os outros são os outros. Como é que eu passo a ser essa influência? Mais uma vez, eu preciso me voltar internamente para aquilo que eu quero. Eu preciso me liberar de ideias que me fazem mal, que me deixam estagnado. Teve uma pessoa que perguntou, e eu queria só que repetisse, que eu não li direito. Isso, é essa mesmo. Obrigada, Daniela. Estamos muito alinhados. Como você fazer, né, dar sentido para um trabalho que você odeia? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar melhor essa prática, Daniele, todo mundo que, que tem essa dúvida. E, por favor, façam. Aí vocês vão saber me dizer. Vocês vão ter essa resposta. Porque a gente fala, 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 mas até o dia que tu faz e experimenta, não sabe se é verdadeiro. Então eu vou falar, eu vou explicar direitinho essa dica. Mas façam, tá? Então a dica 2. Em relação à pergunta dela. Como posso ter amor e sentido no meu trabalho? Você vai sair com essa pergunta. Quem eu desejo expressar ser? Você vai sair de casa com essa pergunta. E veja, não tem nada mais importante do que permanecer. É racional, né? Permanece junto com a tua resposta. Então, quem eu desejo expressar ser hoje? E vamos fazer, eu desejo ser uma pessoa que resolve. Eu sou a pessoa que resolve. Eu vou me envolver com isso. Com o fato de que eu resolvo. Chegou em mim, resolvo. Chegou em mim, resolvo. Eu vou virar a resolução. Eu resoluciono tudo. A partir de hoje, é isso que eu vou fazer. Faz por não precisa a partir de hoje, parece que é para sempre. Mas vamos fazer uma semana para a gente conseguir ver efeito? Então, até sábado. No sábado vocês contam pra gente como é que foi, tá? Então, de hoje até sábado. Primeira coisa, eu vou sair com essa pergunta. Quem eu desejo expressar ser? Cada um pode definir uma coisa diferente. Eu tô dizendo aqui, dando uma dica, eu vou ser o que resolve. Chegou em mim, resolvo. E tá bom.
Tá bom. Ok, vou fazer isso. Tá bom, beijo. Bom, pessoal, olha só. A gente tá com um pouquinho de falha na conexão. A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou, eu vou responder aquela pergunta da dica, como eu faço se eu odeio o meu trabalho. Vou responder de novo, tá? E depois, a Vanessa vai pegar com vocês as perguntas e a gente vai gravar um vídeo com as respostas. De qualquer maneira, espero vocês no curso, tá? Quero que lá a gente possa conversar, vocês conheçam a criadora do método, vocês vão poder tirar muitas dúvidas lá. Mas vamos lá, vou responder. O som tá ok? O som tá ok? A Daniele tá aí, que foi quem me perguntou? Daniele, a Sandra também foram. Ok. Tá bom, vou responder a dúvida dela. Aí tá bom, ótimo. Então tá. Então, é um plano de ação aqui, tá? E vocês vão seguir, tá? Vai seguir lá direitinho o que eu tô falando, tá? Para vocês me dizerem, tá? Então vamos lá. A pergunta é, para quem ainda, para quem não escutou ou não leu, como eu faço para seguir a dica 2, que é dar sentido àquilo que eu desempenho no meu dia, se eu odeio o que eu faço? Tá? E eu vou propor para vocês um exercício. Esse exercício é para vocês fazerem de hoje até sábado, tá? Para vocês me responderem por que funciona. Vamos lá. Então, primeira coisa, quem eu desejo expressar ser? Essa vai ser a pergunta, você anota bem grande no papel aí, que vai ser a pergunta que você vai se fazer todos os dias ao acordar. Você vai acordar e você vai responder: quem eu desejo expressar ser? E vamos dizer, vou dar um exemplo, que eu desejo expressar ser a pessoa que resolve. A pergunta é quem eu